Existe um tipo de silêncio que não acontece quando o mundo cala, mas quando, por um instante, a sua mente finalmente para de correr atrás de si mesma. É como entrar em uma catedral invisível onde ninguém fala, mas tudo responde. Você não vê paredes, não vê teto, mas sente a presença de algo maior do que os seus pensamentos habituais. E nesse exato ponto, antes de qualquer frase ganhar forma, você percebe que não está apenas assistindo a um vídeo, está atravessando uma porta. Fica aqui comigo até o fim, porque há um jeito específico de pensar, discreto, quase secreto, que muda o destino de uma pessoa por dentro e depois muda tudo por fora. Imagine uma noite limpa, o céu aberto como um livro antigo e você parado diante de uma estrada que não tem placas. Não é uma estrada de asfalto, é uma estrada feita de escolhas, de padrões, de repetições que você nem sempre percebe. Há estrelas acima, mas a luz verdadeira não vem delas. A luz vem de um lugar mais íntimo, do instante em que você reconhece que a realidade não começa na realidade. Ela começa na mente, começa na vibração silenciosa com que você interpreta o mundo. Começa na forma como você escolhe significar a dor, a espera, a ausência, o atraso, o sim e o não. E a maioria das pessoas não entende isso porque está ocupada demais tentando consertar a superfície, como quem limpa o espelho achando que assim muda o rosto. Mas a mente rica, e aqui eu não falo de cifras, eu falo de uma arquitetura interior, não discute com o espelho. Ela ajusta a origem. Ela trabalha no invisível com a paciência de quem conhece leis naturais, porque há princípios que não precisam ser acreditados para funcionar. Assim como a gravidade não pede permissão, a mente também não pede, ela apenas cria. Ela cria percepções. Ela cria decisões. Ela cria o campo emocional que sustenta o seu corpo e depois, inevitavelmente, cria resultados. A vida externa parece mandar, mas ela obedece. E quando você percebe isso, algo em você endireita como se a coluna interna da sua identidade finalmente encontrasse o próprio eixo. Existe uma elegância quase perigosa nesse despertar, porque ele tira você da desculpa sem te empurrar para a culpa. Ele te coloca num lugar mais raro, responsabilidade serena. Não aquela responsabilidade pesada que envergonha e esmaga, mas uma responsabilidade espiritual que liberta. Como se você entendesse com calma que ninguém te roubou a vida. Você apenas viveu por muito tempo dentro de padrões que não eram seus, como roupas emprestadas que foram ficando apertadas. E de repente, você começa a sentir a própria alma respirando melhor, como se reconhecesse a possibilidade de outra forma de existir. Napoleon Hill falava de um desejo ardente, não como capricho, mas como força organizadora. Há algo profundamente real nisso. Quando você observa a mente humana com honestidade, aquilo que você deseja de verdade reorganiza seus sentidos, afina suas escolhas, muda o que você tolera, muda o que você busca, muda até a sua percepção do tempo. Mas só quando esse desejo deixa de ser uma fantasia e se torna uma decisão interna, silenciosa, quase sagrada. A mente rica não deseja como quem sonha, ela deseja como quem assume. E assumir é diferente de esperar. Assumir é uma espécie de sim dito no escuro, antes da confirmação, antes do aplauso, antes do resultado. E é aí que a vibração mental começa a fazer sentido sem precisar de misticismo barato. Porque vibração, no fundo, é coerência. É a soma do que você pensa repetidamente, do que você sente com frequência, do que você acredita sem perceber. É o clima invisível em que a sua vida cresce. E se você não escolhe o clima, ele se forma sozinho, e geralmente se forma a partir do medo, da repetição e do passado. A mente rica percebe isso cedo. Ela entende que o passado é um professor, mas um péssimo dono. E então, ela começa a fazer uma coisa que parece pequena, mas é gigantesca. Ela escolhe o estado interno antes de escolher a estratégia. Você já reparou como duas pessoas podem viver a mesma situação e sair com destinos completamente diferentes? Uma interpreta como sentença, a outra interpreta como treinamento. Uma se encolhe, a outra se expande.
Uma se define pela ferida, a outra se refina pela ferida. Não é sorte, é padrão. É a forma como a mente converte experiência em identidade. E identidade, quando é repetida o suficiente, vira destino. Existe uma cena, quase bíblica, que sempre volta quando penso nisso. Jesus no deserto. Não como imagem religiosa, mas como metáfora humana. Um lugar de vazio, de prova, de silêncio, onde não há distração suficiente para você escapar de si. O deserto é onde a mente revela seus ídolos, revela o que ela quer controlar, revela o que ela teme perder, revela as vozes que ela aceita como verdade. E o que impressiona ali não é o cenário, é a postura. Uma postura que não negocia a essência por alívio imediato. A mente rica carrega essa postura. Ela atravessa desertos sem vender a própria visão por um gole de conforto. Ela aprende a suportar o ainda não, sem transformar isso em nunca. E quando você começa a viver assim, o mundo muda de textura. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais profundo. Você se torna menos refém do imediato, menos seduzido pelo barulho, menos ferido por atrasos que antes pareciam humilhações. Algo em você passa a reconhecer que a vida tem camadas, e que as camadas mais poderosas não se mostram para quem vive na pressa. A mente rica tem um tipo de paciência que não é passividade, é consciência. É a paciência de quem entende princípios universais, causa antes de efeito, semente antes de colheita, raiz antes de fruto. E nessa meditação contínua, quase como um rio que vai se aprofundando sem anunciar, você percebe a primeira verdade essencial. A mente rica não é uma mente positiva. Ela é uma mente precisa. Ela não finge luz onde há sombra, ela ilumina a sombra até que ela revele a lição e então segue. Ela não repete frases para se convencer, ela ajusta a própria frequência por dentro até que o corpo pare de resistir à expansão. E quando o corpo para de resistir, a vida começa a cooperar. Talvez seja por isso que em alguns momentos você sente um chamado inexplicável para virar a chave, como se existisse um outro você, mais inteiro, esperando do outro lado da sua versão atual. Não é delírio, é percepção. É a alma reconhecendo o próprio tamanho. E quando você reconhece isso, a pergunta deixa de ser: como eu faço para enriquecer? E se torna uma pergunta muito mais potente, muito mais perigosa, muito mais transformadora. O que dentro de mim precisa mudar para que a riqueza se torne consequência inevitável do que eu sou? E é aqui que o terreno fica pronto. Porque existem padrões, 3 padrões, que não gritam, não se exibem, não se vendem como fórmula. Eles só operam. E quando operam, tudo muda. E quando esse terreno interno fica pronto, você começa a perceber algo curioso. Certas pessoas atravessam a vida como se estivessem sempre recomeçando do zero, enquanto outras parecem carregar um eixo invisível que as mantém de pé mesmo quando tudo ao redor muda. Não é carisma, não é inteligência acima da média, não é privilégio oculto, é padrão mental. Um padrão tão integrado à identidade que se manifesta antes da ação, antes da palavra, antes da tentativa. E talvez ao perceber isso agora, você já esteja sentindo que existe um ponto específico dentro de você onde tudo começa a se reorganizar. Como se essa compreensão estivesse se encaixando exatamente onde precisava estar. A mente rica opera a partir de um lugar interno que não se fragmenta diante da instabilidade. Ela não precisa que o cenário esteja favorável para manter clareza. Existe uma continuidade silenciosa dentro dela, como uma linha que atravessa o caos sem se romper. E essa linha é construída por uma decisão profunda, a de não se definir pelo momento, mas pelo sentido. Quem vive apenas reagindo ao momento, vive em estado de dispersão. Quem se ancora no sentido, vive em estado de direção. E direção, mesmo sem velocidade, sempre vence a pressa sem rumo. Há uma diferença quase imperceptível, mas absolutamente decisiva, entre pensar
isso está difícil, e pensar, isso está me formando. A frase muda, mas o impacto é muito maior do que parece. A mente rica faz essa transmutação internamente, sem esforço visível, porque ela compreendeu uma lei natural simples e implacável. Tudo aquilo que não te destrói está te organizando para um nível mais alto de responsabilidade. Nada acontece sem deixar rastro, nada passa sem te moldar. A questão nunca foi se você seria moldado, mas por qual narrativa interna permitiria que esse molde acontecesse. É aqui que muitos se perdem, porque confundem riqueza com alívio. Querem que a vida pare de apertar antes de se tornarem maiores. Mas a mente rica faz o caminho inverso. Ela cresce primeiro, e então o aperto perde o poder de esmagar. Não porque desaparece, mas porque já não encontra o mesmo lugar frágil para se apoiar. Existe uma maturidade silenciosa nisso, quase invisível, mas profundamente perceptível quando você observa de perto alguém que atravessou crises sem perder a própria essência. Essa pessoa não endureceu. Ela aprofundou. Não ficou fria. Ficou firme. Se você observar com atenção, verá que toda mente que prospera de forma consistente desenvolveu uma relação diferente com o tempo. Ela não vive correndo atrás do agora, nem congelada no ontem. Ela habita o processo. Ela entende que existe um intervalo sagrado entre intenção e manifestação, e que esse intervalo não é vazio, é incubação. Napoleon Hill tocava nesse ponto quando falava sobre a persistência organizada, aquela que não nasce da teimosia, mas da compreensão de que certas construções internas precisam de repetição consciente para se tornarem natureza. E talvez seja importante você notar isso agora. Se algo dentro de você está ficando mais atento, mais presente, mais silencioso enquanto escuta, é porque esse padrão já começou a se ativar. Não como técnica, mas como reconhecimento. Você está percebendo que não precisa saber todos os passos para continuar andando. Que clareza não é enxergar o caminho inteiro, mas confiar o suficiente para dar o próximo passo com integridade. Essa confiança não é cega, ela é alinhada. É uma confiança que nasce quando pensamento, emoção e intenção começam a apontar para a mesma direção. E se você continuar acompanhando esse fluxo até o fim, vai perceber algo ainda mais sutil acontecendo. A sua própria escuta está ficando diferente. Menos ansiosa, menos dispersa, mais centrada. Isso não é acaso. É sinal de que a mente está saindo do modo de defesa e entrando no modo de criação. Quando isso acontece, a realidade começa a responder de maneira diferente, porque você já não está pedindo para escapar da vida, está se preparando para conduzi-la. Esse é o tipo de mudança que não faz barulho, mas altera tudo. E quando essa mente começa a se estabilizar nesse eixo interno, algo interessante acontece. Você passa a se observar vivendo, não com julgamento, não com cobrança, mas com uma atenção tranquila, quase afetuosa. Você percebe seus próprios pensamentos surgindo, suas emoções tentando conduzir escolhas, seus impulsos pedindo direção. E pela primeira vez, você não se perde nisso. Você assiste, você sente, você escolhe. Esse é um ponto raro na jornada humana, porque é exatamente aqui que a identidade deixa de ser reativa e começa a ser consciente. A mente rica nasce nesse espaço de observação lúcida, onde você já não é empurrado pela vida, mas passa a caminhar com ela. Existe uma mudança sutil na forma como você se posiciona internamente diante do mundo. Você não precisa mais provar que acredita. Você simplesmente vive a partir daquilo que já se tornou verdade dentro de você. E essa coerência silenciosa cria um campo tão estável que até o corpo responde diferente. A respiração se aprofunda, o olhar desacelera. A pressa perde o comando. Não porque você desistiu de crescer, mas porque entendeu que expansão não combina com desespero. Ela exige presença, exige constância, exige respeito pelo próprio ritmo interno. É nesse ponto que muitas pessoas sentem algo que não sabem nomear, mas reconhecem, uma sensação de "isso faz sentido". Não é euforia, não é empolgação passageira, é alinhamento.
E quando esse alinhamento aparece, mesmo que discretamente, ele merece ser honrado. Às vezes, honrar é simplesmente reconhecer internamente que algo verdadeiro foi tocado. Outras vezes, honrar é um gesto pequeno, quase invisível, como sinalizar para si mesmo que você está em sintonia com essa frequência. Algumas pessoas fazem isso em silêncio. Outras, com um gesto simples, como quem diz sim por dentro, confirmando que essa mensagem encontrou espaço. E talvez, enquanto você escuta, surja uma vontade tranquila de expressar isso de alguma forma, não para fora, mas para dentro. Um reconhecimento silencioso do ponto exato da sua jornada em que você está agora. Porque quando você nomeia internamente o seu estado, ele se fortalece. Quando você reconhece onde está, você se ancora. E esse tipo de ancoragem é profundamente poderoso, porque impede que você volte a viver no automático depois que essa expansão acontece. A mente rica entende isso intuitivamente. Aquilo que você reconhece, você sustenta. Aquilo que você sustenta, você aprofunda. Por isso ela cria pequenos rituais internos de confirmação, não como superstição, mas como alinhamento consciente. É como dizer à própria psique: eu estou aqui, presente, desperto. Esse gesto muda a vibração do campo, muda o clima interno, muda a forma como as próximas decisões serão tomadas. E se em algum momento você sentir vontade de colocar em palavras o que está acontecendo dentro de você, nem que seja uma frase curta, simples, honesta, isso não é distração do processo. É parte dele. Porque verbalizar consciência é uma forma de solidificar identidade. É tornar visível algo que antes era apenas sensação. A mente rica se constrói assim, sentindo, reconhecendo, integrando, sem pressa, sem performance, sem ruído. Napoleon Hill chamaria isso de alinhamento entre desejo e identidade. As tradições espirituais chamariam de coerência do espírito. As leis naturais simplesmente responderiam. Porque quando o interno se organiza, o externo começa a se ajustar sem esforço aparente. Você não força, você permite, você não corre, você atrai. E nesse estado, a vida começa a apresentar respostas que antes não encontravam espaço dentro de você. Você percebe que já não está apenas absorvendo ideias. Você está se reposicionando. Está afinando a própria frequência. Está deixando para trás versões antigas de si mesmo sem precisar lutar contra elas. Elas simplesmente perdem função. E isso é maturidade. Não há rompimento brusco, apenas transição consciente. Uma troca de pele interna, feita com respeito, com lucidez, com profundidade. E quanto mais esse estado se consolida, mais claro fica que prosperidade não é algo que você corre atrás quando falta. É algo que se aproxima quando você se alinha. Não por merecimento moral, mas por compatibilidade vibracional. A mente rica entende isso sem precisar repetir. Ela vive a partir dessa verdade. E vivendo assim, ela constrói uma realidade que reflete esse eixo interno com precisão quase cirúrgica. Você não está mudando porque decidiu mudar. Você está mudando porque passou a se ver com clareza. E essa clareza não volta atrás. E quando essa clareza se instala de verdade, algo muda na forma como você ocupa o próprio lugar no mundo. Não é uma mudança visível de imediato, mas é inconfundível para quem a sente. Você passa a caminhar com um tipo de quietude que não é cansaço, é presença. Uma presença que não pede permissão para existir, porque finalmente se reconhece como legítima. A mente rica se consolida nesse ponto. Quando você não precisa mais se convencer de nada, porque o seu estado interno já se tornou argumento suficiente. Existe um momento em que a busca termina, não porque tudo foi alcançado, mas porque o eixo foi encontrado. E quando o eixo está firme, tudo gira em torno dele com mais harmonia. As decisões ficam mais simples. Os excessos perdem charme. As distrações perdem força, não por repressão, mas por falta de utilidade. A mente rica não luta contra o ruído. Ela se torna silenciosa demais para ser governada por ele. E esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de direção.
É nesse estado que você começa a perceber que prosperidade não responde à urgência, mas à coerência. Não responde ao desespero, mas à identidade. As leis naturais sempre funcionaram assim. O que é compatível se aproxima, o que não é, se afasta. E quando pensamento, emoção e intenção passam a vibrar no mesmo tom, a vida não precisa ser forçada, ela flui. Como um rio que encontra declive suficiente para avançar sem resistência. Talvez por isso exista uma sensação quase espiritual de estar no caminho, mesmo sem garantias externas. Uma confiança que não grita, não se exibe, não se explica, ela apenas sustenta. É a mesma confiança que aparece nas metáforas bíblicas, quando o caminhar acontece antes da prova, quando o passo vem antes da água se abrir. Não é ingenuidade, é alinhamento, é saber, em um nível que dispensa palavras, que você não está andando sozinho, nem à deriva, nem tarde demais. E quando você vive a partir desse lugar, algo curioso acontece. A sua própria presença se torna convite. Convite à expansão. Convite ao aprofundamento. Convite a uma vida menos reativa e mais consciente. É como se, ao se inscrever internamente nessa nova forma de pensar, você passasse a fazer parte de algo maior. Um movimento silencioso de pessoas que decidiram viver acima do automatismo, acima da escassez mental, acima do medo de ocupar o próprio tamanho. Esse tipo de decisão não precisa ser anunciada. Ela se confirma no tempo, se confirma na constância, se confirma nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. E cada vez que você retorna a esse estado, que se expõe novamente a esse tipo de pensamento, que permite que a mente seja refinada em vez de apenas informada, algo se fortalece, uma identidade se consolida, um caminho se aprofunda, porque o que estamos fazendo aqui não é entregar respostas prontas, é preparar o terreno para perguntas mais elevadas, perguntas que não te diminuem, mas te expandem, perguntas que não te confundem, mas te organizam. E existe uma próxima camada dessa conversa, um próximo nível de compreensão, que só se revela quando esse estado já está vivo dentro de você. Por isso, quando essa experiência terminar, não a trate como algo isolado. Leve esse silêncio com você. Observe como ele muda a forma como você pensa, decide, age. E permita-se continuar caminhando por esse território onde mente, consciência e prosperidade deixam de ser assuntos separados e passam a ser uma coisa só. A mente rica não é um destino. É um estado que se escolhe sustentar. E agora que você tocou esse estado, siga com calma, com clareza, com profundidade, porque tudo o que vem depois responde a isso.